Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da linda entrevista da Margarete. Quem ainda não assistiu a primeira, vem comigo, clica no link aqui em cima, confere a primeira, depois volta aqui para assistir a segunda parte. Vocês vão gostar, tenho certeza. Bom proveito! Sim, eu senti o sentimento de medo dela e automaticamente eu senti esse medo também. E você sentia o sentimento do seu pai? Não, eu não tenho essa recordação de sentir o sentimento dele, não. Só o da minha mãe. E depois que você deu os detalhes do que você se lembrava, ela se convenceu de que de alguma forma você tinha presenciado aquilo? Ela ficou confusa, ela ficou, não é possível. Depois ela ainda ficou assim, nossa, você tem certeza? Eu falei assim, tenho, mãe. Como que eu ia estar te contando isso se eu não tivesse essa lembrança, ainda mais pelo sentimento? Eu lembro do seu medo, eu lembro do meu medo. Essa experiência sua, para mim, reforça aquela ideia de que todos nós estamos ligados. Ou seja, não é só uma ligação, você é filha da sua mãe. Parece que há algo além disso. Faz sentido isso para você? De que estamos todos ligados de alguma forma? Faz muito sentido. A partir de quando você começou a sentir saudades de algum lugar? Eu não sei dizer assim a idade mais ou menos, mas eu lembro que desde muito criança eu sempre ficava observando as coisas, o mundo, e com essa sensação de que não era meu lugar aqui. Eu só estava aqui. Essa sensação permanece mesmo hoje? Sim, permanece. Eu ainda tenho essa sensação de que eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Só que quando eu era mais nova, eu tinha uma saudade muito maior desse lugar que eu não sei onde que é, como é, mas eu sei que quando eu era mais nova, eu tinha uma saudade maior. Hoje talvez eu esteja mais tranquila. Eu sei que eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Mas eu me sinto mais tranquila porque eu sei que um dia esse retorno vai acontecer. Aos 10 anos de idade, você teve o evento do armário. Quando você se soltou de lá, imediatamente você se viu no universo. Você interpretou como sendo fora daqui. Hoje você, pensando naquilo que você viveu, você entende que era o universo. Naquele momento, você tinha 10 anos, você também teve, na hora, a sensação de que aquilo era o universo? Sim, eu tive a sensação de que aquilo era o universo. Você chegou a ver o planeta Terra? Então, eu não sei se eu cheguei a ir para fora do planeta Terra, mas eu sabia que eu estava muito longe. Porque, assim, eu via que eu estava lá em cima, eu via pontinhos de luzes e eu flutuava. Eu não cheguei em momento algum a olhar para baixo. Pelo contrário, eu ficava olhando em volta, que não era nada. Só os pontinhos de como se fossem estrelas, eu não sei dizer se eram estrelas. E nesse momento você teve uma sensação de conexão com aquilo tudo? Tive. Porque eu não fiquei com medo. Eu fiquei tranquila, como se aquilo fosse algo natural, fosse algo normal. Como se eu já soubesse daquilo. Agora indo para a sua experiência de quase morte. Sobre a neblina que você viu se fechando em torno de você e que parecia ao mesmo tempo que você estava indo para a neblina. Isso me dá a ideia de que havia uma espécie de transição lenta para um outro estado. É correta essa percepção que eu tenho? Não é que você piscou os olhos e já estava lá. Foi uma coisa chegando, pouco a pouco você estava se transportando para uma outra situação. Isso. Corretíssimo. A neblina começou, como eu falei, foi na minha visão periférica aqui. E foi se fechando. Quando ela se fechou toda, eu já me vi ali dentro. E conforme eu ia flutuando, porque, como eu falei, meus pés não tocavam no chão. Na verdade, eu nem sei se eu tinha corpo, porque eu não olhei, mas era ele. Conforme eu ia flutuando por essa neblina, como se eu estivesse indo adentro dela mesmo, ao mesmo tempo parecia que ela vinha até mim também. Como se a gente estivesse se encontrando.
Eu não sei explicar isso. Você flutuava na vertical ou na horizontal? Na vertical, em pé mesmo. A partir do momento que a neblina se fechou, você deixou de ver aquele ambiente, porque você disse que você se viu em pé e você viu o seu corpo ali, certo? Você viu sua mãe também ali, as pessoas à sua volta, você viu também? Quando eu entrei na neblina, todo o cenário da minha casa, minha família sumiu. E eu me vi no caixão. Tá, mas conforme a neblina foi fechando, você já estava fora do corpo e você viu o seu corpo. No sofá. Nesse momento que você viu o seu corpo no sofá, você viu a sua mãe também? Não. Só era eu. Na hora que fechou a neblina, você disse que você se viu no caixão. Também era uma vista de fora, de cima, do lado? Como é que era? Não, era de frente mesmo, como se a cena estivesse na minha frente, como se eu estivesse ali, no meu próprio velório. Sim, mas você tinha uma sensação de estar dentro daquele corpo que estava dentro do caixão ou você se sentia estando fora do corpo e olhando para o seu corpo no caixão? Fora do corpo, olhando para o meu corpo no caixão. E você via mais alguém? Eu sei que você viu sua mãe depois, mas antes de enxergar sua mãe, você percebia a existência de outras pessoas em volta do seu caixão? Percebia. Tinha muita gente atrás. Via minhas irmãs, via algumas pessoas que eu conhecia e tinha outras pessoas que eu também não conhecia, que eu não conseguia identificar. Mas, assim, elas para mim não era importante. Na verdade, nem a minha imagem ali no caixão para mim foi importante. Eu só fiquei olhando, tipo assim, admirada, tipo, tô me vendo, só isso. Você falou que você se sentia numa outra dimensão. Você pode nos ajudar definindo o que te fez pensar que era uma outra dimensão? Porque, assim, como eu falei, conforme a neblina foi fechando, o cenário da minha casa, da minha família, ali começou a sumir, sumiu. E, ao mesmo tempo, era assim, como se eu não tivesse saído dali. Simplesmente, eu fui para uma outra dimensão que estava acontecendo ali mesmo, mas em uma outra dimensão. Eu estava no mesmo lugar, porém em uma outra dimensão. Consegue me entender? Estou tentando. É sempre difícil para a gente imaginar o que seja a outra dimensão, mas é interessante que são vários depoimentos que falam como se a outra dimensão fosse aqui também. Isso. Era exatamente isso. Como se a outra dimensão fosse aqui, só que nós, né, como seres humanos, a gente não consegue ter essa percepção. Porém, quando acontece alguma coisa, algum tipo de experiência, a gente consegue perceber. Você disse que você percebeu uma presença ao seu lado. Percebi. Era familiar? Você sentia como se ela conhecesse você e que você a conhecesse? Eu não sei se a palavra é familiar, mas assim, em momento algum eu olhei para a pessoa, mas eu sentia ela do meu lado esquerdo, e eu sentia que ela me guiava. Dentro daquela neblina, ela me guiava, ela estava ali comigo. E eu me sentia segura, eu sentia a sensação de segurança. Não sentia medo. Quando você viu seu corpo no caixão, você tinha aquelas pessoas em volta e ao seu lado estava essa presença. Você conseguia acessar o sentimento daquelas pessoas ou o sentimento dessa presença ao seu lado? Das pessoas, eu percebia que as pessoas estavam tristes, mas como eu falei, aquilo para mim não fazia diferença. Porque eu estava bem, eu estava tão em paz, eu estava tão leve, que aquilo era o de menos. Agora, o sentimento da presença, eu não sentia nada, eu só sentia que ela estava ali comigo e que eu estava segura. Quando essa presença perguntou se era isso que você queria, e você estava vendo aquela cena do caixão, você comentou que não foi com a boca que ela falou. Não. Como é que você identificou que não foi com a boca se você não olhou para ela? Porque eu escutava aqui dentro.
Era como se eu estivesse escutando ela falando dentro da minha mente ou em volta, e eu também não respondi com a boca. Eu me comuniquei da mesma forma que ela se comunicou comigo, não foi com a boca. Tem uma questão importante no seu relato, que é a questão do futuro ser mutável ou não. Dependendo da sua resposta naquele instante para aquele ser, tudo leva a crer que aquela cena que você estava vendo do velório seria a realidade. No entanto, você tendo escolhido uma outra coisa, aquilo deixou de ser realidade. Então, isso nos coloca em conexão com o futuro que, na verdade, é mutável. Como é que você lida com essa situação? Exatamente. Na verdade, eu escolhi um futuro. Aquela cena era só uma das possibilidades de futuro. Tanto que eu estou aqui hoje. Mas, de repente, se eu tivesse escolhido, né? Escolhido aquilo, ter ficado, aquele seria o meu futuro. Caixão, velório, acabou. Pum, corpo. Você se sentiu sendo puxada para trás para o corpo. Você não sentiu a reentrada no corpo, sentiu? Não. Eu só senti uma força me puxando para trás. Margarete, você disse que assim que você voltou para o corpo, você falou para sua mãe que você ia voltar para casa, para ela não ficar preocupada. Mas você não estava em casa naquele momento? Sim, eu estava em casa. Eu tinha acabado de voltar da experiência. E quando eu me dei conta que eu tinha voltado mesmo, minha mãe estava chorando ainda, porque eles falam que eu desfaleci, né? Então eles estavam todos desesperados. Eu voltei e vi ela, mãe, não voltar para casa, porque eu ia para o hospital. Então minha mãe não sabia se eu indo para o hospital se eu iria voltar. Essa experiência que você teve aos 16 anos, que você acordou, viu um garoto que pediu ajuda para você e você participou da forma como eu consigo entender de uma, vamos chamar, de uma viagem astral dele. Vocês dois participaram de uma mesma experiência em viagem astral e você teve a capacidade, ele teve a capacidade de enxergar que você podia ajudá-lo e você teve a capacidade de ajudá-lo e levá-lo até o corpo dele, que você não sabia onde era. Como é que você levou até o corpo se você não conhecia o garoto, você não sabia? Como é que você sabia? Queria que você me contasse também se você viu a reação dos pais quando ele acordou, imagino que sim. Mas como é que você entende hoje essa participação na viagem astral de uma outra pessoa? E dela ter vindo, como é que ela reconheceu que você podia ajudá-la? Me fale sobre tudo isso, por favor. Na época, assim, eu nem conhecia o termo viagem astral, mas eu tinha consciência de que tanto eu quanto o garoto estávamos participando da mesma experiência. Nós estávamos lá daquele outro lado, né, participando da mesma experiência. E assim, ele veio, ele estava no meu quarto, como eu falei, me pediu ajuda, disse que não estava conseguindo voltar para casa. A princípio, eu estranhei, tipo, né? Mas ao mesmo tempo, era como se eu soubesse o que fazer e como fazer. Aí eu segurei na mão dele, nós atravessamos o teto do quarto, flutuando, vendo tudo embaixo. E, de repente, eu já vi a casa como se eu soubesse onde que era mesmo. Era como se eu soubesse o que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer. E descemos o teto dessa casa e fomos exatamente no quarto dele, onde o corpo dele estava na cama. Foi a visão que eu tive, e tinha um homem e uma mulher que eu deduzi que eram os pais dele, chorando no quarto. E eu lembro que o pai entrava e saía do quarto. A mãe permanecia. E eu falei para ele, pode ir. Ele olhou para mim e eu falei, pode ir. E ele foi, deitou no corpo dele e acordou. E eu fiquei assistindo a cena. E aí o pai voltou, a mãe abraçada, pegando o menino no colo, e eu comecei a flutuar de novo para cima do teto e fiz o retorno. Só que eu não fiz o retorno da mesma forma que eu fui, olhando tudo até chegar na casa. Quando eu saí do teto, quando eu saí de dentro do quarto da criança da casa, eu fui para cima, eu estava voltando,
eu de repente já acordei no meu quarto mesmo, na minha cama, no meu corpo mesmo. Com lembrança imediata disso. Total, total. É tipo, fui ali e voltei. Fui ali resolver uma situação e voltei. Eu acho que essa é uma situação muito importante de ser registrada. Muito obrigado. Agora vamos falar da última experiência que envolve a sua irmã, daquela senhora, mulher, rindo, dizendo que tinha vindo buscar você. Primeiro, essa mulher, qual é a sensação que você tem dessa mulher que você via rindo, dizendo que tinha ido buscar você? De medo ainda. De medo. Não parecia ninguém familiar. Não. Ninguém que eu nunca tivesse visto na minha vida. Nunca. Você disse que você conseguiu virar o corpo da sua irmã. Conforme ela contou, depois você de fato conseguiu, estando você fora do corpo, você conseguiu virar um corpo físico. E ela se lembra de ter escutado a sua voz, inclusive. Sim. Tanto ela quanto a minha outra irmã que estava no quarto dormindo com a minha mãe. Porque depois essa minha outra irmã também veio relatar isso. Que sentiu, ela falou que escutou a minha voz, mas e sentiu tocando no pé dela. Foi exatamente onde eu toquei, para tentar acordar. Quantos anos você tinha naquela época? 17. Então isso nos coloca numa situação interessante, que é perceber qual a capacidade de interação com o corpo físico que tem alguém que esteja fora do corpo físico. Você deixa claro que existe essa possibilidade. Você é capaz de atravessar o teto quando você quer, mas você é capaz de virar o corpo da sua irmã quando você quer. Está correto isso? Exatamente. Total certeza disso. Pode alguém me dizer que não, mas eu, pela minha experiência, a minha certeza, eu afirmo que pode sim, porque eu fiz isso e minha irmã sentiu. E quando você quis, você atravessou o teto. Você não bateu no teto. Não bati no teto. Normalmente você atravessa. Quer dizer, então parece que a sensação de ter uma espécie de corpo, ela pode existir também. Esse corpo astral não é simplesmente nada, é como se algo que pudesse interagir com o corpo físico. Sim, com certeza. Inclusive, num momento você diz que sentiu o seu corpo ir se desmaterializando, quando chegou até aqui. Mas você está falando de um corpo astral se desmaterializar e não de um corpo físico. Como é que é isso? Sim, de um corpo astral. Porque o meu corpo físico estava na cama e era o meu corpo astral que estava como se tivesse desmaterializando mesmo, sumindo. Começou dos pés e foi subindo. E você diz que nesse momento você sentia como se você fosse deixar de existir. Sim. Como se eu não... Acabou, vai acabar. O sentimento que eu tive foi desse. E foi... Tanto que essa experiência me marcou muito, porque foi o pior sentimento que eu tive na minha vida. O melhor foi da EQM, aquela sensação de paz, de leveza, de tranquilidade. E o pior foi dessa experiência da viagem astral, que o meu corpo astral se desmaterializava e a sensação que eu tinha era de que eu estava sumindo, que eu ia deixar de existir, de que eu nunca... Não existia a Margarete, acabou. Acabou a Margarete nunca existiu, ninguém vai se lembrar. Mas você sentia que deixava de existir a Margarete ou deixava você fora a Margarete antes de você vir para cá, tudo desaparecia? Ou era só a Margarete? Imaginando que você tivesse uma existência anterior a ser Margarete aqui. Aquilo também desaparecia? Sim, a sensação que eu tinha é de que... Suponhamos que você pega um livro, escreve uma história e apaga aquele personagem. E aqueles outros personagens, ninguém mais se lembra do personagem que foi apagado. Era essa a impressão que eu tinha, de que zerou, acabou.
iria acabar. Durante a EQM você tinha a sensação de que você existia além da Margarete. A Margarete morreu, mas você continuava existindo. Essa sensação que você teve nessa nova experiência foi que mesmo fora da Margarete você também não existia? É louco isso, mas foi essa sensação. Mas isso mudou quando você pediu ajuda? Sim. Quando eu pedi ajuda, eu fiquei implorando, falando, meu Deus, me ajuda, me ajuda. E foi quando eu senti a mesma força da experiência da EQM, eu senti uma coisa me pegando com muita força. E eu acordei. Principalmente sobre a experiência de quase morte, mas não somente sobre ela. Você sentiu nessas experiências que havia uma organização entre essas presenças, esse ser ao seu lado, como se essa outra realidade fosse organizada de alguma forma? Sim, na primeira tem. Assim, na experiência de EQM, essa sensação é muito maior. Você tem essa certeza maior. Já nas outras experiências eu não tive essa sensação. Não que ela não exista, mas eu não tive. Eu tive mais na experiência de EQM mesmo. Você consegue imaginar que, assim como aquele ser estava te guiando, haveria alguém cuidando também daquele ser? E assim por diante, como se houvesse uma estrutura onde cada um tem uma responsabilidade de cuidar de alguém? Sim, sim. É isso mesmo. Aquele ser estava ali comigo, como se estivesse me guiando, me orientando, mas com certeza tinha algo maior que também o instruía para fazer aquilo. Você tinha alguma religião antes da sua EQM? Antes da EQM, não. Minha mãe até levava a gente assim, de vez em quando na igreja, mas nada, mas não tínhamos religião. Hoje em dia, como é que você entende o papel das religiões, se é que você enxerga algum papel para as religiões? Assim, eu acho que não existe uma verdade absoluta. Eu acho que em tudo, todas as religiões têm a sua verdade. Tem um pouco da sua verdade. E eu não vejo a minha experiência como uma experiência religiosa. Eu vejo a minha experiência como uma experiência espiritual minha, particular minha, com o todo, com Deus, com o divino, não importa o nome que cada um queira dar. Mas foi uma experiência espiritual minha, não uma experiência religiosa, baseada em religião ou crenças religiosas. Você teve uma experiência de quase morte onde você sentiu essa estrutura organizada. Você teve uma viagem astral que te deu muito medo, onde você teve medo de deixar de existir. Como é que você coloca essas duas experiências na mesma tigela? Você hoje tem medo da morte? Você tinha medo da morte antes? Como é que é hoje isso? Assim, antes da EQM, na verdade, eu não tinha medo da morte. Criança, então a gente não pensa muito nisso, né? Na verdade, a gente tem mais medo de perder alguém do que necessariamente da morte enquanto criança. Mas depois da EQM, eu não sentia mais medo da morte. Porque eu já tinha tido a experiência, a sensação de como que era. Só que nessa experiência de viagem astral, vendo, né, aquela figura daquela mulher que eu não conhecia rindo, aí já me deu medo. Porque, como eu falei, assim, eu acho que são vários, como é que eu posso dizer, tem o nosso plano, são vários planos, talvez a gente pode ir para, sei lá, interagir com vários. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar. Na experiência de EQM, a sensação era boa, eu estava no lugar, mas na experiência de viagem astral, foi uma outra sensação. Eu não sei explicar, não tem como explicar. Quando você ajudou aquele garoto, ele percebeu que você tinha o poder de ajudar.
Sim, que ele veio até mim, ele estava certo. Porque... Isso nunca fez você pensar como é que ele percebeu que eu poderia ajudá-lo? Sim, pensei. Eu pensei, na época eu fiquei pensando, como é que ele sabia aquilo? Por que eu? Na verdade, a minha pergunta era, por que eu? Só que é uma resposta que eu não tenho, mas lá do outro lado, é aquilo que eu falei. A impressão que eu tinha é que eu sabia como fazer e como fazer. Quando você olha para trás, para aquela sensação de você estar perdendo a sua existência, como é que você entende hoje? Você acha que você estava de fato perdendo a sua existência, levando em conta as suas experiências anteriores ou posteriores mesmo? Você estava de fato perdendo a existência? Isso é possível? Hoje, olhando para trás, diante de todas as experiências que eu já tive, que eu estou contando, fora as que eu não estou contando, não. Eu não acho que a gente acaba. Eu acho que a gente continua. Talvez aquela experiência que eu tive, eu fiquei com medo, porque não foi uma experiência boa. Tinha uma figura de uma mulher ali me falando coisas assustadoras, uma pessoa que eu não conhecia. Eu estava vendo no meu corpo, na cama. Era uma pessoa que eu não conhecia ali falando, rindo, gargalhando de mim. Então, talvez toda essa sensação que eu tive foi baseado no que estava acontecendo. Mas, olhando para todas as minhas outras experiências que eu tive, que eu estou contando e as que eu também não estou contando, eu não acredito que a gente acabe. A gente continua. Acho que a gente nunca acaba, na verdade. Você falou em saudades. Você, quando olha para o céu, você sente saudades? Você gosta de olhar para o céu? Sim, sempre gostei. Quando eu era criança, inclusive, eu deitava no chão do quintal ou em frente à minha casa, exatamente para ficar olhando para o céu, olhando as estrelas, até mesmo de dia. Eu sempre gostei. Com a lua, eu ainda falava para minhas amigas, nossa, eu sinto uma conexão tão grande com o céu, principalmente com a lua. Vocês não sentem isso? E elas, não, não. Como é que você me explica um pouco essas saudades que você sente? Então, é como se eu tivesse que... É exatamente isso. Eu precisava vir, sair de onde eu estava, para estar aqui. Mas estando aqui, eu não quero estar. É exatamente a sensação. Eu quero voltar, porque eu sinto falta. Foi o que eu falei na experiência da EQM. Quando eu saí do meu corpo, a sensação que eu tive foi de alívio, foi de paz. Era uma paz como se fosse uma pluma. Não tem, é uma coisa muito... Não tem como explicar, só você sentindo, passando por aquilo, para entender. É uma paz que a gente não encontra aqui, nesse plano. Então, a sensação que eu tive foi de paz, foi de finalmente. Essa foi a sensação, finalmente acabou, saí. Hoje em dia a gente fala em plano material, nível astral, outras dimensões. Tem gente falando em multiverso, como se houvessem universos paralelos. Você vê de alguma forma que tudo isso esteja relacionado, interconectado? Com certeza, com certeza. Tá tudo ligado, tudo ligado. Tudo, tudo, tudo. Pela saudade que eu sinto, que eu sei que esse lugar existe, não sei onde que é, mas eu sei que não é nesse plano, e eu sei que ele existe, e eu sei que eu pertenço, não só a mim, como todos nós, pertencemos a esse outro lugar. Nós apenas estamos aqui, por algum motivo nós estamos aqui. Talvez vivendo uma experiência, evoluindo, não sei dizer o certo. Mas nós não pertencemos aqui, não. Depois da EQM, eu comecei a ter muitas experiências, por isso que eu estou falando, seria muito longo. Depois da EQM, eu via uma figura branca e uma figura revestida de preto. Eu sempre via, eu sempre comentava com minha mãe, por isso que eu falei, minha mãe sempre me escutava, sempre dava crédito no... porque eu falava sentindo aquilo, eu passava a verdade para ela, mãe, eu vi, aconteceu, mãe. E eu passei a ver essas duas figuras. Era como se fosse, eu não sei se era uma mulher, se era um homem, que eu não conseguia entender, não sei se dava para definir um sexo.
Mas eles eram muito altos, os dois. Não sei se 2 metros e pouco, 3 metros de altura, eu sei que eram muito altos. E eu sempre via eles parados, eles sempre estavam, em algum lugar que eu estava, eles estavam sempre se apresentando para mim, para que eu pudesse vê-los, como estamos aqui. Entendeu? Então, assim, eu não posso dizer se eram anjos, o que eram, mas eu sempre, depois da IQM, eu passei a ter experiências. Mas um era branco e outro era preto? Sim. Você não está falando de cor de pele, você está falando de luz. É como se a pessoa, a roupa, tudo fosse branco e outro tudo fosse preto, é isso? Não, não eram roupas. Como é que eu posso explicar isso? Suponhamos que vê uma luz branca, mas eu não posso falar que a outra era uma luz preta, porque acho que não existe luz preta, né? Não existe, existe ausência de luz. Exatamente. Então, eu vou chamar outro de vulto preto. É como se fosse um vulto negro e um ser, vou falar ser porque era claro, era luz. Mas os dois estavam sempre um próximo ao outro, juntos. Não grudados, mas juntos. O que você entende disso que você viu? O que significa isso? Na verdade, eu nunca entendi. A princípio, eu tinha medo. Depois, eu passei a não ter mais medo. Eu passei a me acostumar. Porque eu percebia que nenhum dos dois me fazia mal. Nenhum dos dois me fazia mal. Então, não fazia mal nem bem? Nem mal, nem bem. Assim, eu não digo nem que não fazia bem. Mal não fazia mais. Assim, mais não fazia porque, como eu deixei de sentir medo, então eu entendi que não tá me fazendo mal, então não tem por que eu ter medo. Bem também não fazia. Isso me faz pensar, eu estou fazendo um desenho aqui para mostrar para você. Você já ouviu falar de Yin e Yang? Aquele símbolo. Vamos ver se isso te faz lembrar. Isso. Eu vejo em vários ensinamentos como se houvesse essa polaridade e que faz parte de estarmos aqui, nós lidarmos com essa polaridade. Você disse que durante a EQM você sentiu uma conexão com tudo aquilo, certo? Uhum. Você sentiu também um aumento de conhecimento? Eu não sei se é aumento de conhecimento, mas é tipo assim, como se eu já conhecesse tudo aquilo, eu já entendesse tudo aquilo. Naquele momento da EQM, diminuiu o sentimento de saudades? Total. Portanto, que eu não queria voltar. Eu torno a repetir, a sensação foi de finalmente. Entendeu? A vida era um peso que me foi tirado e finalmente eu estou voltando para casa. Você já sabe de onde você vem? Do outro lado. Mas aonde especificamente, não. Margarete, olhando para aquela experiência de quase morte, hoje, você acha que aquilo foi causado ou foi um acaso? Eu acho que foi causado para que eu pudesse ver, passar por aquilo e contar. Tanto que esse nosso momento, essa nossa conversa, eu acredito que tudo que me aconteceu foi para me trazer até aqui também, até essa conversa, para dividir isso, porque até então eu só dividia com a minha mãe. Mas era uma coisa que dentro de mim eu queria que as pessoas soubessem que existe, que tem. Tá entendendo? Então, eu acredito que realmente foi causado, não só a experiência da IQM, mas como todas as outras experiências que eu tive, foi para esse momento também. E por que você acha importante que as pessoas saibam? Eu não sei explicar, mas eu sei que é preciso ser falado, é preciso passar. Principalmente nós que tivemos essas experiências, não sei se é uma necessidade, mas é importante falar para as pessoas, porque eu acredito que as pessoas
tem que saber que existe um outro lado, que a vida não está limitada somente a esse plano terrestre, e para que de alguma forma, em algum momento da vida delas, elas também venham a entender algum acontecimento. É como se eu não sei explicar, um acontecimento. Como é que eu posso explicar? Pode vir até um acontecimento em que as pessoas talvez não vão se sentir confusas, principalmente as que não tiveram algum tipo de experiência como eu tive, como tantas outras pessoas têm. Então, é importante contar para que elas venham ter essa consciência de que o outro lado existe, de que nós estamos realmente todos conectados, todos, que existe sim algo maior, mas que nós fazemos parte desse algo, e que nada se limita aqui nessa Terra, nada se limita nesse plano terrestre. A sensação que eu tive é que você não falou tudo. É como se você tem alguma premonição de alguma coisa pela qual a humanidade vai passar? Então, a sensação eu até tenho, mas assim, eu não consigo externar. Entendeu? É algo para... Não sei explicar, mas é como se realmente fosse ter algum acontecimento, algum evento, e não sei explicar. Você passou por essas experiências e você disse que você sentia a necessidade de contar. Você sente que essa vontade de contar está dentro de uma coisa maior, onde você foi feita passar por essa experiência para que você contasse, e contar faz parte de uma coisa maior, como que, por exemplo, preparando a humanidade para uma compreensão maior sobre o que é existir? Eu tinha que contar exatamente por isso, para preparar talvez a humanidade para algo maior. Era preciso eu passar por tudo isso para poder dividir isso, para que as pessoas entendam que as pessoas não limitem a nossa existência. Porque algumas pessoas limitam, né, a nossa existência a uma crença, a uma religião, digamos assim, e é muito mais do que isso. Não é só isso, é muito mais do que isso. Margarete, você teve experiências muito únicas. Eu queria saber que recado você tem para todos nós que desconhecemos essas experiências, ou mesmo para as pessoas que passaram por outro tipo de experiência. Qual o seu recado para nós que vivemos esse mundo bastante complexo atual? Então, a minha mensagem é que o outro lado, de fato, existe, e ele é muito mais importante do que esse daqui, porque esse daqui vai passar. Então, minha mensagem é para que as pessoas se atentem ao espiritual delas, se atentem ao amor umas com as outras, parem de competir umas com as outras, parem de guardar mágoa, e cuidem mais do que está dentro, para poder externar coisas boas, porque isso daqui tudo vai passar e o outro lado existe, e dependendo de como você está, é o que eu penso, é o que eu sinto, dependendo de como a gente está aqui dentro, vai ser a nossa experiência do outro lado. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?